Boa tarde, Adriane, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite do Imares. Eu que agradeço. Então, para te apresentar, né, eu vi aqui no seu currículo que você é formada, tem mestrado e doutorado na área de ciências biológicas, você é professora, né, da área de ciências biológicas da UF e professora do programa de oceanografia ambiental também da UFES, que foi onde a gente se conheceu, né? Isso. Aí eu queria pedir para você contar um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica, como que você decidiu pelas ciências biológicas, com que você está trabalhando, mas essa parte de trajetória profissional mesmo. Então, boa tarde, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer enorme estar aqui, né, falando um pouquinho da nossa história, da experiência, principalmente nós enquanto biólogos, né. Então, eu comecei a estudar ciências biológicas, me enganjei nessa área, fiz na Universidade da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, e eu sempre tive essa afinidade ou vontade de trabalhar com ambiente marinho, mas pela distância eu via que essa possibilidade poderia ser um pouco difícil, né? Mas aí eu vi que em Botucatu tinha uma equipe que trabalhava com essa área e que trabalhava com os crustáceos, né? Então, eu fui para prestar o mestrado e foi lá que eu fiz meu mestrado, meu doutorado em Ciências Biológicas, bacharelado, na Unesp de Botucatu. O mestrado foi com a parte de biologia dos caranguejos, né, composição e levantamento das espécies de caranguejo em duas regiões, que foram analisadas, Ubatuba e Caraguatatuba. O objetivo principal era verificar a distribuição desses caranguejos nessas duas regiões em 7 profundidades. Então, a gente coletava mensalmente e analisava a abundância, a diversidade desses caranguejos e comparava essas duas regiões, verificando a distribuição dessas espécies em relação à influência até de alguns fatores ambientais, né? Então, o foco principal era a temperatura, salinidade, matéria orgânica, a granulometria. Então, analisava essa parte da biologia desses caranguejos nessas regiões. E no meu doutorado, eu trabalhei com a bioecologia de uma espécie de camarão carídeo, né? Expolismato ploforoides, que é um camarão muito conhecido popularmente como mãezinha, né? Ele não é economicamente importante, mas para a parte de alimentação, mas para a parte de aquário, sim. E aí, no trabalho do meu doutorado, era o objetivo de estar analisando a parte da estrutura populacional, a biologia reprodutiva. E foi interessante porque, no meio do trabalho, a gente verificava a presença de fêmeas com ovos, né? Então, ao analisar a biologia reprodutiva, conhecer a história de vida, de ciclo de vida dessa espécie, a gente conseguia só observar a presença de fêmeas e fêmeas com ovos. E foi quando, no meio do doutorado, a gente resolveu também analisar a estrutura da gônada, né? O ovário, o testículo. E foi quando a gente observou que essa gônada desse animal é conhecida como ovoteste, porque ela é metade ovário e metade testículo. E foi quando foi analisado que era uma espécie hermafrodita, né? Então, foi assim, um trabalho bem interessante, né? Que dá um foco maior, né? A gente fica mais empolgação maior, porque no meio a gente começa a descobrir, isso é muito interessante para a ciência, né? Que você vai com um objetivo e de repente você percebe que tem muito mais para ser descoberto. E aí foi quando eu, ao fazer mestrado e doutorado, eu me apaixonei pelos crustáceos, né? E aí
porque até então eu gostava muito da biologia marinha, mas não necessariamente eu tinha a ideia na graduação enquanto crustáceos. E o mestrado e doutorado me deu essa oportunidade. E aí, hoje, eu trabalho com, a minha linha de pesquisa é Biologia e Ecologia de Crustácea decápoda, com enfoque aos decápodes, né, que são os mais conhecidos aí, camarão, caranguejo, siri, lagosta, né, então o enfoque dos crustáceos que eu trabalho são os decápodes. E trabalho muito a ecologia dele, né, a biologia reprodutiva, a biologia populacional, né, a distribuição, levantamento. Estou trabalhando aí nessa linha, na pós-graduação também, né? Que aí é o meu enfoque maior. Muito legal. Eu vou voltar a essa parte dos crustáceos daqui a pouquinho, mas eu vi aqui no seu currículo também que você trabalhou bastante com a parte de museus. E o Mares é um projeto de extensão, né? Até agora a gente está junto com o GPEC, né? O Grupo de Ecologia Humana, junto com vocês. E eu queria, assim, saber a sua opinião sobre essa parte, assim, né? De museus de extensão. Qual a importância disso, né? Realmente para a ciência e para o desenvolvimento mesmo da ciência. Então, nós temos aqui, na verdade, eu entrei no projeto do museu, antes dele nem existir ainda, foi a implementação do museu, quando a gente reuniu alguns professores aqui do sul do Espírito Santo, né, para trabalhar com o museu, e eu, enquanto da área da zoologia de invertebrados, fiquei responsável por essa parte, principalmente invertebrados de ambiente aquático, né, e voltado para o marinho. A professora Luceli ficou com os de terrestre e a professora Carolina Demetrio, ela ficou com a parte de vertebrados, né, isso na parte da zoologia. E aí nós envolvemos aí outros profissionais da área da botânica, da geologia, para implementar o museu. E no momento que a gente conseguiu implementar o museu aqui, uma vez que o Espírito Santo, na parte sul, não tinha ainda um museu, foi quando começaram a também vir várias ideias de montar o museu, propriamente dito, e fazer trabalhos, né? Então, desde 2012, a gente vem trabalhando com o museu, e a gente abriu alguns trabalhos, né, de extensão. Nós temos muitos alunos empolgados, trabalhando na parte tanto científica, quanto também de extensão, que não deixa de ser científica, mas abre muito para a comunidade. Hoje o museu, ele é aberto ao público, né, e ele traz muita informação para as comunidades, uma vez que tem trabalho juntamente aí com a comunidade, escolas, nós temos uma grande quantidade de visitação de escolas. Em algumas épocas, né, a gente faz alguns projetos para serem abertos e divulgados a ciência da biologia do animal, do conhecimento, da importância, a curiosidade, e aí o nosso público é muito aberto, tanto infantil quanto adulto, né, tanto pessoas um pouco leigas, até mesmo os que estão na área e que vêm conhecer o museu e que acaba contribuindo também. Então, hoje a gente percebe o quanto que o museu é importante para a comunidade acadêmica, também para a comunidade como um todo, né? É muito legal, né? Eu acho que nesse último ano, o Maris, ele realmente entrou cada vez mais nessa parte de extensão, e é muito, muito interessante ver que quando a gente abarca um público totalmente diferente do só o que a gente está acostumado dentro da universidade, né? Eu acho que Isso. A ideia é essa mesmo, né? Tornar a ciência mais acessível, dar esse retorno para a sociedade, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de ver projetos que colocam isso em prática, né? O museu, ele é muito isso na prática mesmo, né? Ele é você falou que é no sul do estado, ele é localizado em Alegre mesmo? Não, hoje o museu, ele é localizado na cidade de Jerônimo Monteiro.
Nós temos algumas bases da universidade em alguns locais, não só em Alegre, né? O campus fica mais na parte de Alegre, mas nós temos também na cidade de Jerônimo Monteiro, onde, na época, nós tínhamos muita dificuldade onde seria o museu, a gente precisava de um local, e aí nós conseguimos na própria universidade, mas na cidade de Jerônimo Monteiro. Então, fica aqui. Vou anotar aqui para depois conhecer. Isso, venha conhecer mesmo, porque é interessante quando a gente vê, assim, o incentivo, né, e também a busca de pessoas querendo conhecer, querendo até mesmo trabalhar, querendo participar do museu, né? Então, ele está aberto para isso também, nós precisamos abranger mais, porque traz muitas informações, como eu falei, não só na área zoológica, né? Nós temos um museu de história natural, então ele tem a parte tanto de botânica, geologia, então os conhecimentos do próprio estado do Espírito Santo traz essas informações que o museu tem, né, para poder estar passando. Muito legal, adorei saber dessa parte. Bom, voltando um pouquinho para os crustáceos, né? Você já deu uma introdução aí de quem é o grupo, né? Falou dos decápodas. Aí eu queria saber realmente, assim, alguns exemplos de grupos, assim, dos crustáceos. E também você falou um pouquinho dos fatores abióticos, né? Por exemplo, temperatura, salinidade. E aí, nesse contexto, a gente tem perguntado bastante, assim, para quem a gente tem entrevistado nos formários, sobre como as mudanças climáticas afetam, né, no grupo estudado. Saber como que as mudanças climáticas afetam, né, se afetam e como afetam os crustáceos. Certo. Então, os crustáceos, eles, né, são animais aí de uma grande diversidade e é interessante porque eles, devido à sua abundância também e a capacidade de invadir vários ambientes, né? Nós temos animais desde o Equador e nos polos, em ambiente aquático mais marinho, mas também de água doce, e até alguns representantes terrestres, né? Como o tatuzinho de jardim ou alguns caranguejos. Então, esses animais, eles têm uma grande adaptação biológica e ecológica, e apresenta grande importância, né, porque são animais aí que acaba gerando muito emprego, uma vez que são alvos de pescaria, né, então gera emprego e são grandes importantes, principalmente ali na comunidade ribeirinha, né, como a gente vê, e ao mesmo tempo, eles são usados muito na gastronomia, né? Eles são de grande relevância aí para essa parte econômica. E a parte ecológica, que muitos deles acabam não sendo trabalhados porque são pequenos ou não são economicamente importantes, mas eles trazem informações aí, hoje é sabido disso, que eles trazem informações ecológicas importantes, como a própria cadeia trófica, né, e a própria estruturação do ambiente, e eles respondem muito rápido, muitas espécies respondem muito rápido a essa mudança climática, a essa mudança de algum impacto ambiental, né. Hoje a gente tem muitos trabalhos, principalmente com os microcrustáceos, em relação ao quanto eles podem ser tolerantes ou até sensíveis para certos impactos ambientais, né? A gente tem aí alguns poluentes, como metais pesados, ou hidrocarboneto, ou até mesmo o próprio derramamento de óleo, né? Mesmo algumas espécies, elas podem desaparecer com o derramamento de óleo. Então, como algumas espécies, elas são muito abundantes, ela apresenta um ciclo de vida muito rápido, né? Isso faz com que ela também tenha uma resposta rápida àquele determinado mudança do ambiente.
muitas espécies, elas são também usadas em trabalhos como trabalho de toxicidade, né? Fazendo aí trabalhos de bioensaios. E aí vem essas informações relevantes sobre os crustáceos que trazem para entender melhor o que está acontecendo no ambiente, né? E aí a gente vê no ambiente, principalmente ambiente marinho, a gente tem e está tendo, né, alguns impactos aí muito relevantes aqui no estado do Espírito Santo, e que muitos trabalhos trazem essa informação utilizando os crustáceos, né, como o principal bioindicador aí para trazer essa resposta do que está acontecendo com o ambiente, né. Pegando o gancho do que você falou, né, essa parte dos crustáceos serem indicadores ambientais, até nessa parte dos impactos antrópicos, aqui no estado, como você comentou, ali, o rompimento da barragem de Mariana, os impactos chegaram aqui na região, né, marinha do Espírito Santo, e estão fazendo trabalhos, né, com esse grupo também para analisar os impactos que os sujeitos tiveram nesse grupo. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, claro. Nós até estamos trabalhando com essa parte de monitoramento, né? Utilizando as espécies, conhecendo quais espécies que estão ali e quais elas estão sendo diretamente afetadas. E como a gente trabalha com a parte de bentônica, né, que é no fundo do mar, a gente coleta esse sedimento e analisa essas espécies que estão lá e a sua abundância em cada ponto. E a gente percebeu que, principalmente ali na região da Foz, onde o que foi mais afetado, né, pelo fato de ter recebido, foi o primeiro a receber esses rejeitos, né, o primeiro local no Espírito Santo, no sentido de ambiente marinho, a receber, foi a região mais impactada em relação aos crustáceos, falando diretamente deles, né, onde a gente está percebendo, né, nos nossos dados, que muitas espécies de crustáceos, elas acabaram desaparecendo, uma vez que elas são muito abundantes, e outras que não eram tão abundantes, elas começam a aparecer numa quantidade maior. Então, a gente vê essa sensibilidade, essa tolerância, né, como eu falei no início. Então, as respostas que os crustáceos trazem, indicando aí o que está acontecendo com o ambiente, né? E isso, principalmente, que a gente está trabalhando nesse projeto em relação aos microcrustáceos, né? Que aí eles têm uma sensibilidade, um ciclo de vida mais rápido, aí responde mais fácil e rápido o que a gente está querendo entender, né? Você tem um exemplo, assim, de microcrustáceo bentônico? Tenho, sim. Bom, o que a gente tem enquanto aí são os anfípodas, né? Então, ele parece um camarão pequeno, são os microcrustáceos, mas existem vários, principalmente microcrustáceos, como a pulga d'água, os copépodes, né, os anfípodes, são animais, crustáceos, microcrustáceos, que são usados nesses trabalhos de bioensaio, né? Então, nessa parte de toxicidade. E aí a gente está também, só que está em processo, nós coletamos a água, né, desses locais e estamos analisando sobre, em relação ao desenvolvimento desses microcrustáceos, aí a gente pegou como exemplo os copépodes, né, para poder analisar o quanto ele está sendo tolerante ou não em determinados locais que foram coletados, né. Então, a gente está analisando ali alguns pontos da foz do Rio Doce, né? Isso que você falou é muito interessante, né? Porque, como você colocou no início, tem um impacto ecológico, né? Que a gente como pesquisador, sempre vê essa parte bem ecológica, mas tem também um impacto econômico das espécies que são, né, comercializadas, como camarão, como caranguejos, enfim. Então, a gente percebe que tem
é muito complexo, né? Essa parte dos impactos, ela não para só no ambiente, né? Ela é desencadeada para a parte social, para a parte econômica, enfim, tem diversas facetas nessa questão dos rejeitos de minério. Aí agora, né, ainda nessa parte dos crustáceos, eu queria perguntar a sua visão, porque nesse ano de 2021 começou a década da ciência oceânica, né? E aí eu queria saber se você sabe assim de algum grupo que já tem estudado isso visando, né, a década, visando até 2030, enfim, aumentar esses estudos sobre esse grupo, e se você tem uma visão otimista ou não, né, dessa década da ciência oceânica para essa parte do estudo, né, da zoologia e mais especificamente dos crustáceos. Então, Natália, eu vejo assim que nós estamos vivendo, né, num momento assim, muito importante com esse enfoque de estar divulgando o conhecimento sobre o oceano. E é interessante porque, assim, a oportunidade que a gente tem também de conhecer melhor toda a dinâmica e estruturação. E apesar dos crustáceos eles não serem a pupila do conhecimento, né, do oceano, porque quando se trata eu vou conhecer, são as baleias, os golfinhos, né, as tartarugas que chamam mais atenção, né, mas a gente vê que os crustáceos, eles são de grande relevância, né, então, como eu já mencionei, a importância deles, tanto econômica quanto ecológica, e os estudos diretamente sobre os crustáceos pode nos trazer informações relevantes para entender, né, como que está o oceano e como que está respondendo, aí a gente consegue entender melhor a dinâmica do próprio oceano, né, e essas perturbações que podem estar acontecendo e que está acontecendo. Em relação à parte de mobilização, como você perguntou, eu não sei até que ponto está o avanço da mobilização, né, em relação aos grupos específicos de crustáceo, mas eu sei que vários pesquisadores e também a própria Sociedade Brasileira de Carcinologia, né, que trabalha aí com os crustáceos, eles estão se reunindo e discutindo sobre esse assunto, né, mas ainda eu não tenho uma informação direta de como está o avanço dessa mobilização. Mas eu tenho eu acredito, né, que isso daí vai vir aí com umas informações bastante interessantes e uma divulgação bem interessante, importante, né, relevante para nós aí de cada área do ambiente, que está voltado para o ambiente marinho, né? Com certeza. Eu acho bem legal assim, essa visão que você trouxe, porque às vezes né, o público em geral, quando pensa em oceano e animais marinhos, pensa logo na megafauna carismática, né? Isso. Golfinho, tartaruga marinha, mas é muito legal assim, realmente trazer esse conhecimento que tudo está interligado, né? Todos os grupos eles têm sua importância ecológica ali, né? E um oceano saudável, ele, que é um dos objetivos da década da ciência oceânica, é realmente um oceano que tem esse equilíbrio ecológico, né? Então, a importância de estudar todos os grupos que estão ali, né? Até tem muito para a gente conhecer ainda, então acho muito interessante esse incentivo à pesquisa mesmo, né? Eu estou com uma visão otimista da década do oceano e eu espero que tenha muitos resultados positivos. Eu também. Estou aguardando ansiosamente por isso. Com certeza. Bom, trazer mais algum ponto para falar com a gente? Acho que depois. Eu acho que, na verdade, a gente acabou enfocando tudo que é necessário assim, né? Eu acredito que deu para fechar. E, claro, agradecer aí por essa oportunidade, porque e parabenizar por esse trabalho, né? Vocês estão numa equipe, assim, muito interessante, parabéns mesmo pelo trabalho, de estar divulgando, de estar trabalhando com esse tema que acaba sendo muito importante.
muitos dos nossos alunos, principalmente, talvez não tenham esse acesso, e nessa divulgação eles vão ter uma noção melhor, não só aluno, mas os que estão querendo entrar numa universidade para conhecer, os que já estão, os que não estão, que é a própria sociedade, né? Então, é aberto para toda a comunidade, não descartando que seja acadêmica ou a própria comunidade como um todo. Então, parabéns mesmo pelo trabalho, e fico lisonjeada pelo convite. Eu que agradeço, assim, muito obrigada por aceitar, né, nosso convite, por estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, né, de tudo, assim, que você viveu em diversos aspectos, né, profissional, pessoal. Então, eu agradeço mesmo, assim, por você ter aceitado o convite, e é isso. Muito obrigada.